Olá, boa noite. Infelizmente, São Paulo voltou a conviver com o medo e com a violência durante a madrugada. Uma nova série de ataques deixou 9 mortos na capital e região metropolitana. Em todos os casos, os criminosos usaram um carro preto. Na padaria, em Jandira, havia pelo menos 10 pessoas no momento em que um homem encapuzado chegou e começou a disparar. Uma jovem de 17 anos e um amigo dela, que tinha passagem pela polícia, morreram. Um homem ficou ferido. No local, cartuchos de pistola 380 e de espingarda calibre 12. O mesmo tipo de munição foi usado em outro ataque na cidade vizinha de Carapicuíba, 40 minutos depois. Nesta avenida, um homem de 28 anos foi morto por criminosos que estavam em um carro. Guardas municipais tentaram interceptar o veículo. Passamos de imediato para a rede, fizemos uma cobertura no perímetro para ver se conseguia cercar o veículo aí, mas não obteve sucesso. Em Osasco, também na Grande São Paulo, 3 irmãos foram executados nesta rua, onde há um conjunto habitacional. Um deles já havia sido preso por roubo e tráfico de drogas e estava em liberdade havia um mês. Cerca de 20 minutos depois do caso dos irmãos assassinados, em outro bairro de Osasco, mais um crime. 3 amigos conversavam neste bar quando foram baleados. Os tiros foram disparados por homens que passaram num carro aqui na rua. Os 3 homens ficaram feridos e foram socorridos em hospitais da região. Foi um ataque semelhante ao do final da tarde de ontem, na porta de um chaveiro. Os atiradores, num carro preto, mataram Fábio Lima dos Santos, de 32 anos, e feriram o irmão dele. O corpo do comerciante foi enterrado hoje num clima de revolta. Pode esperar o quê? Somente a justiça de Deus, porque aqui na terra não tem justiça não, filho. Antes da sequência de crimes em Osasco, ontem de manhã, um policial militar foi morto quando chegava a uma farmácia no centro da cidade. Ele levou pelo menos 15 tiros no rosto. O secretário de Segurança acredita que os casos são localizados, mas não descarta a hipótese de existir relação entre eles. Pode haver uma coincidência, como não, né? Esse fato está sendo considerado pela polícia na investigação. Não há motivo para preocupação, né? Nós temos é que intensificar as investigações. No Rio de Janeiro, um guarda municipal morreu depois de ser alvo de um atentado na Baixada Fluminense. Ele foi baleado e teve 80% do corpo queimado. Segundo a polícia, o guarda fazia bico como mototaxista. O guarda foi socorrido em estado grave. Ele levou um tiro na cabeça e também teve queimaduras em 80% do corpo. Flávio Carlos da Silva, de 35 anos, nas horas vagas, dirigia uma moto. O veículo podia levar até 2 passageiros e foi destruído pelo fogo. Segundo testemunhas, Flávio foi atacado por 2 homens. O Celta preto fechou ele, acho que tacou fogo e daí deu um tiro na cabeça dele, ele foi e botou a mão. Para a polícia, os principais suspeitos são mototaxistas que controlam esse tipo de transporte na Baixada Fluminense. Eles formam uma espécie de máfia que determina quem pode ou não trabalhar com a moto. Segundo a família, Flávio já vinha recebendo ameaças. Foi represália do pessoal de mototáxi, porque ele comprou uma mototáxi e fez um transporte alternativo, mas paralelo, só para ele. Não faz parte de nenhum grupo, de uma cooperativa. A polícia ainda não sabe quem cometeu o atentado. Os assaltos a postos de combustíveis assustam os donos e também os frentistas em Betim, Minas Gerais. 45 assaltos em pouco mais de um ano. Este empresário é dono de 3 postos de combustíveis na região metropolitana de Belo Horizonte. Só este, que fica na cidade de Betim, foi roubado 25 vezes. Fui assaltada 4 vezes. Quanto tempo? Em um mês. 2 homens chegam a pé, pegam dinheiro, relógios e celulares de funcionários e clientes. Os bandidos aparecem também em carro de luxo. Os 2 abastecem o veículo e assaltam um frentista. Na última segunda-feira, criminosos vieram de moto e levaram o dinheiro do caixa. Eles estão sempre armados e fazem ameaças. Ia voltar para pegar o dinheiro e se não desse dinheiro ele ia matar. O dono do posto calcula que os assaltantes já tenham levado cerca de R$40 mil só no último ano. Em uma das ações, eles arrombaram a porta do escritório para ter acesso a este cofre que fica bem aqui. Depois disso, o empresário passou a pagar por serviço de carro forte e mesmo assim os assaltos não pararam. Os funcionários não costumam trabalhar mais do que 2 semanas, com medo
todos pedem demissão. Quanto tá levando dinheiro, tá bom. Se ele chegar aqui e tirar minha vida. A Polícia Militar não quis se manifestar sobre os constantes assaltos ao posto de combustíveis. É uma pergunta que eu faço para o governo e para o comando da Polícia Militar. O que eles querem que eu faça? Que eu continue funcionando, gerando emprego, pagando imposto? Ou se eles querem que eu feche o posto? Daqui a pouco, reportagem exclusiva. Um celular com imagens e fotos de abuso sexual de crianças. O aparelho que foi encontrado no banheiro de uma boate dá início a uma investigação difícil, com um desfecho assustador. A prisão de um professor de capoeira que trabalhava em escolas públicas da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E quem é aquela criança que aparece no vídeo? Que vídeo, senhor? O senhor não sabe de vídeo nenhum? Não, que eu me lembro, não. O senhor aparece no vídeo. E me parece que é o senhor que está filmando. Todos os detalhes dessa história ainda nesta edição. Duas torcidas dos maiores clubes de futebol do Pará vão ser obrigadas a virar empresa para frequentar os estádios. E um homem que teria envolvimento na morte de um torcedor foi preso pela polícia. A prisão de Marcelo Rodrigues Leal, de 20 anos, foi por porte ilegal de arma, mas logo a polícia descobriu que ele também era o autor de um outro crime. Essas imagens de celular mostram uma briga entre torcedores de Remo e Paysandu após a partida. Era dia do clássico mais tradicional do Pará, quando os integrantes de duas torcidas se enfrentaram. Este homem levou um tiro na perna. Este outro, Ronald Cunha, de 25 anos, morreu vítima de 2 disparos. 800 policiais faziam a segurança no entorno do estádio. Nós temos que melhorar, tá? Nós não conseguimos combater todos os focos. Nós vamos começar a trabalhar junto ao Ministério Público para melhorar o nosso trabalho na rua. Então, tolerância zero com as torcidas organizadas. Há 8 anos, a Justiça determinou a extinção das torcidas organizadas consideradas as mais violentas de Remo e Paysandu, Remoçada e Terror Bicolor. Mas elas continuaram em atividade, só que com outros nomes. Agora, elas serão obrigadas a se legalizar com status de empresa e todos os integrantes terão que se cadastrar em um banco de dados e imagens. Você não tem na testa de cada torcedor se ele é violento ou não. O Estado tem que ter uma visão social disso, porque só a repressão não dá conta. Subiu para 20 o número de municípios afetados pela onda de ataques em Santa Catarina. E o caso mais recente aconteceu hoje à tarde em Blumenau. Nós vamos ao vivo a Florianópolis com o repórter André Rode. André, boa noite. Houve vítimas nesse ataque? Boa noite. O ônibus estava parado no ponto final. Não havia passageiros. 2 homens de moto ameaçaram o motorista e o cobrador e depois colocaram fogo no ônibus. Ninguém ficou ferido. Esse foi o primeiro atentado em Blumenau. Com isso, aumentou para 28 o número de ônibus incendiados no estado. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, foi a Brasília hoje pedir ajuda ao governo federal. De Florianópolis, André Rode. Obrigado, André. E essa onda de ataques revolta a população de Santa Catarina. Já são mais de 60 casos. E era um lugar tão tranquilo, né, Celso? E um CD com ameaças de novos ataques foi entregue à Secretaria de Segurança. 6 horas da manhã, os ônibus começam a sair das garagens em Florianópolis. Estamos trabalhando com medo, né? Muito receio e tudo, né? Mas tem que trabalhar, né? Nos pontos de parada, muita gente esperou em vão. 16 comunidades na região central da cidade ficaram sem transporte público durante todo o dia. Então não é fácil, eles têm que tomar vergonha na cara e parar com isso, porque quem está se prejudicando é nós. As linhas foram suspensas pelas empresas depois que este ônibus foi incendiado ontem em plena luz do dia. Em Joinville, 6 integrantes de uma facção criminosa foram presos acusados de envolvimento nos atentados. No total, 30 suspeitos foram detidos até agora. O Ministério Público do Estado analisa uma gravação em que presos falam sobre a onda de ataques. Eles reclamam de maus tratos e fazem ameaças. A gravação teria sido feita pelos próprios detentos e distribuída para diversas autoridades 2 dias antes do início dos atentados. Preste bem atenção nas ideias que estamos passando.
Se continuar dessa forma, a bomba vai explodir. Em Chapecó, mais um indício de que presos estariam por trás da série de ataques. Uma bomba foi jogada durante a madrugada na casa do diretor do presídio regional. Quase no mesmo horário, bandidos incendiaram este ônibus. As chamas atingiram a rede elétrica e provocaram explosões. O bairro ficou sem energia. Refém da situação. Os vagabundos de lá de dentro da penitenciária estão mandando na minha vida, que não tenho nada a ver com isso. Não sou bandida e sou refém deles aqui fora. Uma mulher foi mantida refém por mais de 1 hora em Belo Horizonte. Assaltantes renderam a vítima quando a polícia cercou a casa. 2 homens foram presos e um conseguiu fugir. No Rio de Janeiro, um deslizamento de terra atingiu uma casa e matou um menino de 6 anos. Outras 2 meninas também ficaram feridas. A chuva que atingiu a região na madrugada pode ter provocado o acidente. A morte de um bebê interditou a UTI neonatal desta maternidade em Praia Grande, litoral paulista. A suspeita é de que o bebê tenha sido contaminado por uma bactéria. Outras 2 crianças também foram infectadas. O travesti eleito a princesa gay do Carnaval do Rio de Janeiro foi espancado e jogado de uma passarela na madrugada da última quinta-feira. A polícia já tem o retrato falado dos agressores e acredita que o crime tenha sido motivado por homofobia. Mais um sonho de beleza desfeito na mesa de cirurgia. Uma diarista de São Paulo morreu logo depois de implantar próteses de silicone. E os filhos, Celso, chegaram a pedir um empréstimo de R$ 5.500 para pagar essa operação da mãe. Os olhos, que parecem machucados de tão vermelhos, são de um filho que não dorme há mais de 30 horas e que se prepara para enterrar a mãe, de 41 anos. Na melhor fase da vida dela. Ela tinha uma saúde super boa, ela vivia trabalhando, fazia academia. Maria era empregada doméstica, morreu nesta clínica depois de uma cirurgia para colocar próteses de silicone nos seios. Segundo a família, a cirurgia era um sonho, mas bem planejado, com exames prévios e acompanhamento médico. Minha mãe fez todos os exames necessários, tanto que eu falei para ela, se der algum exame, algo que, impossibilite, eu não vou pagar a cirurgia. O médico Luciano Fernandes, que fez a cirurgia, disse à família que Maria teve uma parada cardíaca 2 horas depois do procedimento. Ele chegou a ir até a delegacia, mas pediu para ir embora, dizendo que estava passando mal. O delegado falou, ele vai, é medicado, depois volta. E aí ele foi, não voltou mais. A clínica se autodefine como um hospital-hotel, equipado, mas sem equipe própria. Com imagens e textos chamativos, o site da empresa, procurada por Maria, oferece pelo menos 15 tipos de cirurgias. O delegado titular do Distrito Policial prefere não gravar entrevista até conseguir ouvir os filhos da empregada doméstica, o que já foi marcado para a próxima sexta-feira. Policiais que investigam o caso me garantiram que somente depois disso é que o médico e os responsáveis pela clínica onde a doméstica morreu serão chamados para depor. O caso, por enquanto, é investigado como uma morte suspeita, mas isso pode evoluir para homicídio culposo, caso seja confirmado um erro médico. Ela fez de tudo por mim, pelo meu irmão, e depois que nós estávamos grandes já, ela foi fazer o que ela queria, entendeu? Infelizmente não deu certo. O médico que fez a cirurgia, assim como os representantes da clínica e da empresa que ofereceu o serviço, não quiseram dar entrevistas. Eles só vão se manifestar quando ficar pronto o laudo do IML. Um policial militar de São Paulo acusado de instalar um aparelho que rouba dados de clientes em caixas eletrônicos briga na justiça para provar que é inocente. O caso foi registrado por câmeras de segurança de um supermercado. O policial militar diz que vive um pesadelo que já dura quase 2 meses. Nestas imagens das câmeras de um supermercado em São Paulo, ele aparece indo até um caixa eletrônico verificar a denúncia de que havia um chupa-cabra ali. De repente, ele é rendido e preso por 3 policiais civis. Mas antes de me aproximar do caixa, eu pedi para que o funcionário do supermercado focasse as imagens na praça de alimentação e no caixa eletrônico. E que quando eu me aproximasse do caixa eletrônico, se alguém em atitude suspeita se retirasse do local, que eles me avisassem para que eu pudesse abordá-lo.
A prisão do PM foi no dia 14 de dezembro. No mesmo dia antes de ser preso, as mesmas câmeras flagraram este homem. Ele vai várias vezes ao caixa, fala ao telefone, sai e retorna. Pouco depois, clientes suspeitam de algum problema no caixa. 5 dias depois, a segurança do supermercado passa a monitorar o homem, que aparece novamente. Ele também foi preso. Mesmo tendo sido apontado por funcionários do supermercado como o responsável por ter colocado o chupa-cabras, o outro suspeito ficou apenas 3 dias preso. Já o PM, mesmo com todos os testemunhos a seu favor, ficou 47 dias na cadeia. E mesmo solto, ainda vai ter de responder à acusação. O PM passou o Natal e o Réveillon na cadeia. A defesa dele aponta falhas no processo. A inversão de valores e a deturpação de garantias constitucionais em se tratando do policial militar, porque ao invés de se presumir inocência, presume-se culpa. O policial se sente indignado. Afirma que estava apenas cumprindo o seu dever, checando uma denúncia. Indignado, angustiado, decepcionado, seria a palavra mais correta. Porque eu não fui culpado pelo crime que estão me imputando. Na Irlanda, o primeiro-ministro pediu desculpas às vítimas de trabalho escravo e abusos em conventos da Igreja Católica. Pelo menos 20 mil mulheres foram forçadas a trabalhar em lavanderias administradas por freiras durante mais de 70 anos. Atrás de portões como esse, milhares de mulheres foram confinadas na Irlanda. Lugares de violência, tortura, escravidão. Nestes prédios funcionavam as chamadas lavanderias de Madalena, instituições administradas pela Igreja Católica entre as décadas de 20 e 90 com a conivência do Estado. Para lá eram mandadas mães solteiras, vítimas de estupros ou jovens consideradas imorais pela sociedade. O governo também usava as lavanderias como punição para pequenos delitos. Mary conta que foi enclausurada aos 16 anos porque engravidou após ser estuprada. As internas eram obrigadas a trabalhar sem descanso 10 horas por dia, 7 dias por semana. Elas lavavam roupas para estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e forças armadas. Um negócio muito lucrativo para as freiras católicas que administravam esses reformatórios com muito rigor e abuso. Diane diz que os dedos queimavam de dor por conta do trabalho escravo. As mulheres sofriam violências físicas, psicológicas e abusos sexuais, esses cometidos por padres que visitavam os conventos. Nesta semana, um relatório do Senado irlandês apontou que pelo menos 2.000 jovens foram enviadas para as lavanderias pelo próprio governo. O primeiro-ministro irlandês pediu desculpas às vítimas, mas não admitiu a responsabilidade do Estado. O discurso revoltou as sobreviventes. Eu esperei a vida inteira por justiça, diz Marina. Tenho 77 anos e quero punição por tudo o que sofremos lá dentro. Mais um caso de racismo no futebol europeu. Desta vez por parte do vice-presidente do Milan. Ele chamou o novo reforço do time, o jogador Balotelli, de negrinho. E agora vamos ver o negrinho da família. Assim, e entre risos, o vice-presidente do Milan, Paolo Berlusconi, convidava a plateia de um encontro político para assistir à estreia do italiano Mario Balotelli, contratado na semana passada. O vídeo provocou revolta. Paulo é irmão do ex-premier Silvio Berlusconi, que é dono do Milan e líder de uma coligação que concorre ao governo da Itália. Balotelli não se manifestou. O atacante já havia sido alvo de racismo quando atuou pela Inter de Milão e pelo Manchester City. Diferenças de etnia e de cor da pele são frequentemente usadas por torcedores europeus para ofender adversários. Uma questão que os dirigentes não conseguem resolver, mesmo punindo clubes e seleções do continente. A FIFA acaba de confirmar que as seleções de Hungria e Bulgária disputarão suas próximas partidas com estádios vazios devido a atos racistas de seus torcedores em jogos passados. Neste ano, o próprio Milan já foi vítima num amistoso na Itália. Insultado pela torcida rival, o meia Boateng saiu de campo e o jogo acabou. Na ocasião, Silvio Berlusconi autorizou seus jogadores a se retirarem sempre que ouvirem ofensas racistas. Aqui no Brasil, o litoral nordestino enfrenta um desafio às vésperas da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Aquelas belas praias brasileiras
também são conhecidas por serem rota do turismo sexual. Recife é uma das cidades em que as autoridades estão atentas. É o que você vai ver agora na nossa reportagem especial. Uma cidade que está entre as principais rotas turísticas do país, famosa pelo carnaval. Mas muitos procuram Recife para outro tipo de turismo. O turismo sexual. Um mercado estimulado também por hotéis. Neste entramos durante o dia e perguntamos ao recepcionista sobre garotas de programa. Mas aí é casa de prostituição. Também. Você conhece aí, quando eles querem, a gente mostra. Aí faz essa mediação aí. Ele diz que os taxistas também podem ajudar. Os taxistas conhecidos aqui, a gente já manda... Os próprios taxistas já levam para casa das mulheres ali. Então já tem meio que um esquema. A gente se conhece, todo mundo. Quando anoitece, não é difícil encontrar um motorista de táxi disposto a servir de guia na busca por sexo. Nosso produtor se passa por um turista à procura de companhia. Aqui me falaram que é bem mais barato, né? Aqui é barato. Esta avenida movimentada fica numa das áreas mais caras da capital pernambucana. Tem dia aqui que tá cheio, uma brigando com a outra para o programa. O taxista leva nosso produtor em ruas lotadas de prostitutas. Quanto que tá o programa contigo? É R$100 uma hora. R$100 uma hora. Quanto que é o programa? Uma hora, completo, 130. Muitas dessas meninas aparentam ser menores de idade, mas desconversam quando tocamos no assunto. Quantos anos você tem? 20. Você tem cara de mais novinha. Mas eu tenho 20. Esta mulher confirma que muitas menores se prostituem. Pega de quantos anos, assim, mais novinha, assim? Rapaz, 17, 18. Pega de menor também, né? Porque de menor é bronca assim, né? Você pode pegar, mas de repente, e assim, e muitas não são tão simpáticas. Neste flagrante, uma menor de idade oferece o corpo numa avenida movimentada. Um rapaz de moto se aproxima. Eles conversam. O homem segue a garota para um local afastado. A polícia surpreende os dois, que são levados para a delegacia. Ela tem 17 anos e se prostitui escondida da família. Mais escondida, é? Sempre frequenta aquela área? Não. Já vem se parar na delegacia várias vezes, né? Mas já sou cliente. A menina vende o corpo para comprar drogas. Porque tem que pagar bem, né? Paga bem quanto? 20, 30, 40. O homem tentou negar que pagou pelo programa com a menor. Eu só queria falar com ela, só perguntar como é que era o processo, como é que a gente faz lá, tudo lá. É curiosidade? Isso mesmo. Mas ia marcar um programa depois? Nenhum. São meninas pobres que se oferecem em plena luz do dia. Elas circulam em regiões de grande fluxo de turistas. Muitas estão envolvidas com o tráfico de drogas. Nesta ação, a polícia revista algumas garotas de programa. Na delegacia, elas se revoltam e batem boca. Uma chega a mostrar a droga escondida. Eu tenho uma pedrinha aqui, eles não tomaram de mim. À noite, o vai e vem de mulheres e de clientes nas ruas é constante. E vai aumentar no carnaval, quando cerca de 1 milhão de turistas devem chegar à capital pernambucana. Não dá problema aí, a polícia não bate? Nada, aqui é boa viagem. Agora já passa da 1h da manhã e nós estamos numa das avenidas mais importantes do Recife. Ela fica paralela à badalada praia de Boa Viagem. E é nessa área nobre onde dezenas de mulheres se exibem pela calçada que basta parar o carro para a negociação por uma noite de sexo começar. Este turista que não quer ser identificado admite. Veio ao Recife para aproveitar as facilidades do sexo que amigos dele já encontraram aqui. É fácil, muito fácil, ainda mais se você tem dinheiro, né? Aqui no Nordeste, você vai nas avenidas mais movimentadas, é muito tranquilo mesmo. E ele confirma que hotéis participam no negócio.
É tranquilo, você paga uma taxa e você acaba conseguindo ali sem problema nenhum. Uma pesquisa divulgada no fim do ano passado em Paris revelou que em épocas de maior concentração de estrangeiros no Brasil, cresce também o número de denúncias de exploração sexual. O Nordeste é a região mais afetada. Por isso, as autoridades estão atentas. Recife será uma das sedes da Copa das Confederações deste ano e da Copa do Mundo de 2014. Deve sofrer uma invasão estrangeira. O fluxo de turistas aumenta muito mais nesses grandes eventos, então pode acontecer de haver uma maior probabilidade. Em Pernambuco, uma campanha de conscientização vai percorrer cidades estratégicas. Até a Copa do Mundo, a gente já vai ter passado em todos esses municípios previstos, no sentido de prevenir, de fato, que os empresários, o empresariado mesmo, passe para toda a cadeia produtiva de que isso não é interessante para Pernambuco. O objetivo é deixar uma boa imagem e evitar cenas como estas, do turismo transformado em mercado do sexo e exploração de menores. Encerrada a troca de comando no Senado e na Câmara, a presidente Dilma começa agora a se movimentar para adaptar a equipe ministerial ao novo cenário político. Um PMDB mais forte pode merecer a 6ª vaga na esplanada. Gabriel Chalita, da ala jovem do partido, tornou-se credor do Planalto ao apoiar Fernando Haddad para a Prefeitura de São Paulo. Ele chegou a ser cotado para Ciência e Tecnologia. O atual dono da vaga é do PSB e nega as especulações. Não presta atenção nisso. Porque eu não pedi para vir e estou aqui trabalhando, estou dando a minha contribuição. As articulações da presidente Dilma passam pelo aval do vice, Michel Temer, mas também buscam agregar o apoio de 5 partidos médios que se juntaram no Senado. Eles formam o bloco União e Força e já são o 3º mais poderoso da casa, com a adesão do PSD. Dilma pode abrir vaga neste grupo para Blairo Maggi, do PR, na pasta dos transportes, e ainda para Fifi Domingos, do PSD, que ficaria com a Secretaria de Micro e Pequena Empresa. As mudanças podem acontecer agora, ainda em fevereiro, e devem ser pontuais, segundo assessores. No comando das negociações, a própria presidente Dilma. No caso de alguns ministros potenciais candidatos para 2014, esses devem ser mantidos em seus cargos, até como forma de garantir visibilidade política. É o caso da ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. O presidente da Câmara, Henrique Alves, descartou qualquer conflito com o Judiciário por causa da decisão do Supremo de caçar os deputados condenados no mensalão. A declaração foi após um encontro reservado com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Henrique Eduardo Alves disse que a Câmara cumprirá o seu papel. Pode não cumprir a decisão do Supremo. O Supremo vai fazer o seu papel, analisando, como está analisando, vai discutir os embargos, vai publicar os acordos, e nós faremos aquilo que o nosso regimento determina que façamos, né? Finalizar o processo. Um tsunami atingiu as Ilhas Salomão, no Oceano Pacífico. 5 pessoas morreram e vários vilarejos foram destruídos. Essas imagens registram o momento em que o mar começou a subir na costa das Ilhas Salomão. As ilhas foram sacudidas por um tremor de 8 graus. O epicentro do terremoto foi no Oceano Pacífico, a leste do arquipélago, a 28 quilômetros de profundidade. O alerta de tsunami foi emitido para vários países do Pacífico. Nas Ilhas Fiji, a população saiu às pressas das áreas costeiras e se refugiou até no teto das casas. As Ilhas Salomão estão vulneráveis aos grandes terremotos e tsunamis. O arquipélago fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, assim como a Nova Zelândia, o Japão e outros países da Ásia e Oceania. É uma região que tem intensa atividade das placas tectônicas. São mais de 7.000 tremores por ano. Em 2007, um outro terremoto de 8,1 graus provocou um tsunami também nas Ilhas Salomão, que deixou 52 mortos e milhares de desabrigados. A meteorologia alerta para o risco de temporais em quase todo o Brasil nesta quinta-feira. Nas serras gaúcha e catarinense ainda faz frio ao amanhecer. O satélite mostra que o céu continua bem fechado do Amazonas ao Rio de Janeiro.
Amanhã, circulação de ventos no alto da atmosfera ajuda a formar chuva forte entre o sul, sudeste e centro-oeste. Pode cair granizo em algumas cidades de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Os temporais mais intensos atingem Amazonas, Pará, Mato Grosso, sul de Goiás e São Paulo. Dia ensolarado na área amarela do Rio Grande do Sul e do Nordeste. Em São Paulo, a chuva chega mais cedo e pode causar transtornos, máxima de 24 graus. Em Belém, calorão de 32 graus. Um homem acima de qualquer suspeita, um professor de capoeira que dá aula para crianças em várias escolas na Baixada Fluminense, foi preso, acusado de pedofilia. As fotos comprometedoras que levaram o professor à cadeia foram encontradas por acaso num celular. O repórter Vinícius Donola acompanhou tudo com exclusividade. Essa história começa numa casa de festas, numa cidade da Baixada Fluminense, estado do Rio. Um homem entra no banheiro. Ele se descuida e deixa cair o celular. Logo a seguir, outro convidado vai ao local e encontra o aparelho. Eu apanhei, guardei comigo na intenção de, quando terminasse a festa, eu chegasse na dona da festa e entregasse na mão dela para evitar de, não, é meu. Eu guardei. Mas o homem muda de ideia e decide mexer no celular. Eu fui mexer no celular com o intuito de repente, localizar o proprietário. Porém, mexendo no aparelho, eu cheguei na parte de fotos e imagens. Aí foi quando eu deparei com um quadro que, na minha opinião, tratava-se de pedofilia. Eu fiquei horrorizado com aquilo e achei por bem não entregar o celular, não alarmar, não falar mais nada. Guardei comigo para posteriormente pensar no que eu iria fazer. Na memória do celular havia fotos de crianças e adolescentes. E também vídeos de um menor, seminu. Em 2 vídeos aparece um homem em cenas íntimas com um menino, que aparenta ter 12 anos de idade. Olha, eu senti revolta, ódio, nojo daquela situação. O convidado que achou o telefone reconhece o homem que é visto nas imagens. Trata-se de um professor de capoeira. Ele mora em São João de Meriti, um dos municípios da Baixada. A área é dominada por uma facção criminosa. O que fazer com aquele aparelho? Pensou o denunciante. Olha, me ocorreu vários pensamentos. Um deles foi de entregar lá na mão do pessoal da comunidade, eles iam ver e com certeza iria acontecer alguma coisa não muito agradável. O senhor está falando pessoas que controlam a área. Isso. Traficantes. Isso. Mas ao mesmo tempo eu pensei que aí eu estaria agindo pior do que ele estava fazendo com aquelas crianças naquelas fotos, naquelas imagens. E eu sou do bem, eu sou um cidadão de bem. A denúncia é feita pelas vias legais e as imagens chegam a este homem, o responsável pela delegacia que apura casos de violência contra menores. Nas fotos, ele identifica crianças de até 6 anos de idade, fotografadas durante a aula. Ele pede para que as crianças façam uma ponte para trás. Nessa ponte se expõe a parte abdominal, né, que é a região mais trabalhada na capoeira. Ele se aproveita disso para tirar uma fotografia da região abdominal e logo em seguida, acho que sem a criança esperar ou sem os pais que estão ali, né, verificarem, ele vai e tira também uma fotografia da região peniana. E além disso, existem filmes em que ele aparece beijando na boca de um menor, outra criança também urinando. Foi criminoso, não tem dúvida. Até perder o telefone celular, o professor de capoeira era um homem acima de qualquer suspeita. É uma das características principais do pedófilo, né? A finalidade disso é para que, se eventualmente a criança, né, fale isso para um responsável,
o que acontecia, o que ela vinha sofrendo, essa pessoa, o pedófilo, tente desmascarar. Poxa, o fulano, como que o fulano foi capaz de fazer isso? A gente vê sempre ele com outras crianças, ele é uma boa pessoa. São 5 horas da manhã e nós estamos no bairro da Lapa, centro do Rio. Daqui os policiais vão sair para cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. O nosso destino, a Baixada Fluminense, a casa do professor acusado de pedofilia. O delegado e sua equipe têm 2 objetivos: encontrar o acusado e achar novas provas que justifiquem a prisão em flagrante. Aqui já é o município de São João de Meriti, nós acabamos de chegar. Temos que ter muito cuidado, porque é uma área perigosa e a gente sabe como a polícia é recebida nessas áreas. Onde é? Onde é a casa? Ali, aquela porta aberta ali. Aquela de verde? Isso. Essa é a casa. O primeiro objetivo é alcançado. O professor de capoeira está em casa. Repare, é o mesmo homem que aparece nos vídeos gravados pelo celular. O acusado é solteiro, não tem filhos e se chama Carlos Henrique Silva dos Santos. Apesar do corpo franzino, é conhecido como Mestre Rambo. O delegado, os investigadores e 2 peritos reviram a casa em busca de fotos e vídeos. Carlos Henrique, de 42 anos, diz que não tem computador, mas possui memórias removíveis, câmeras digitais e uma grande quantidade de DVDs que também servem para armazenar arquivos de som e imagem. O que ele teria a dizer sobre o telefone que usava? O senhor não perdeu nenhum aparelho celular recentemente, não? Não, eu fui roubado. Ah, o senhor foi roubado? Fui roubado. E o senhor tinha fotos e alguns vídeos nesse telefone, não tinha? Se eu tinha? O senhor lembra de algumas fotos e vídeos que o senhor tinha nesse telefone ou o senhor não se lembra? Não, tenho muita coisa de capoeira, sim. Só de capoeira? Só de capoeira. Os vídeos encontrados no aparelho foram mesmo gravados naquela casa. Veja os detalhes. O móvel com o aparelho de TV. E o sofá com a capa amarela. E quem é aquela criança que aparece no vídeo? Que vídeo, meu senhor? O senhor não sabe de vídeo nenhum? Não, que eu me lembro, não. O senhor aparece no vídeo. E me parece que é o senhor que está filmando. No varal da casa há um par de meias. E nele, o símbolo da Secretaria de Educação de São João de Meriti. Veja, é o mesmo símbolo que aparece na camisa deste menino. Muito provavelmente, o menor era aluno de Carlos Henrique, que parecia receber crianças com frequência. Na geladeira, chocolates, pirulitos e balas. Ele também guardava outros tipos de bala. 762. Os policiais encontram munição usada em fuzis e em pistolas de uso restrito das Forças Armadas e dão voz de prisão. Está preso por posse de munição restrita. Ainda faltava encontrar mais provas contra o acusado. Será que não existem outras fotos e vídeos comprometedores? Depois de 1 hora de buscas pela casa, os policiais encontram uma câmera digital escondida no sofá. Opa! O cartão de memória é aberto no computador dos peritos e, enfim, a descoberta. Centenas de fotos de crianças e pré-adolescentes. Carlos Henrique estava prestes a confessar. Foi ou não foi? As fotos estão na câmera, não foi o que tirou? Ele fica quieto é porque ele está falando sim. Foi ou não foi? Quem cala consente. Responde. Foi sim, senhor. As fotos encontradas na casa também são impublicáveis. Ele faz sequências de imagens de meninos que não sabem que estão sendo fotografados.
e até de garotos completamente nus. Encontramos algumas fotografias com as mesmas características das entregues lá na delegacia, com a região genital das crianças, mesmo vestidas, né? Mas caracteriza que ele é uma pessoa com um perfil pedófilo. Dali, Carlos Henrique foi direto para a delegacia. Logo a seguir, em depoimento, iria revelar mais detalhes da relação que mantinha com os alunos. Ele confessou sentir atração por crianças. Contou que ele próprio sofreu abusos sexuais entre os 8 e os 12 anos de idade. Disse também que o menino que aparece no vídeo tem 13 anos. Negou, porém, ter tocado em outra criança. Para a polícia, Mestre Rambo afirmou que dava aula em várias escolas, todas em áreas pobres do Grande Rio. Este é um dos lugares em que o professor de capoeira dava aula. Uma escola municipal, hoje em obras, aqui em São João de Meriti. Mestre Rambo recebia salário por meio de projetos especiais de educação. Já se sabe que o professor trabalhava em pelo menos 3 escolas públicas, em 3 cidades diferentes da Baixada Fluminense. Na escola mais próxima da casa do mestre de capoeira, o anúncio da prisão dele pegou de surpresa vizinhos e pais de alunos. Eu nunca vi isso, nunca ouvi falar dele, fazer alguma coisa sobre isso, com criança. Meu Deus, gente, eu tô admirada, 2 dos filhos desta dona de casa faziam aula com o professor. Antes da prisão, já se suspeitava do comportamento dele. Falaram que ele gostava muito de garotinho novinho, de crianças. Já vi esse comentário? Já vi esse comentário por aqui. Mas só que a gente não acreditamos, né? Eu não acreditei. Ainda assim, muitos pais confiavam em Carlos Henrique. Um dos filhos desta dona de casa frequentava a casa de Mestre Rambo. Algum filho da senhora dormiu na casa desse professor? Ele veio à casa da senhora para pedir? Não, ele veio, me pediu e eu deixei. Eu não suspeitava dele não, sinceramente. Não suspeitava mesmo. O menino de 12 anos estranhava o comportamento do professor. Ele dava beijo aqui em mim. Ao desconfiei dele, parei de ir pra lá, parei de treinar com ele. Até aquele momento, o garoto teve medo de tocar no assunto. Você falou para seus pais? Não. Eu não tenho pai, só tenho mãe. Você falou para sua mãe isso? Não. Por quê? Porque achei que ela ia me bater, fazer alguma coisa comigo, não falei. A polícia agora vai ouvir alunos e pais para descobrir o que de fato teria ocorrido, além das imagens já apreendidas. Mestre Rambo foi mandado para um presídio de segurança máxima. Teme-se pela segurança dele, se levado para uma prisão comum. E o que sentiria o homem que encontrou as primeiras imagens? O que pensa de ter denunciado e da maneira como denunciou? Eu acho que foi o mais correto da minha parte. Eu estou me sentindo aliviado, estou me sentindo em paz comigo mesmo, que eu estou fazendo a coisa certa dentro da lei. Imagina, o inimigo vivendo ao lado, um monte de crianças, as famílias confiando. Pai e mãe nem suspeitavam. Tem que ficar de olho o tempo inteiro numa criança dessa idade, né? Porque qualquer coisa pode acontecer. Enfim. A Secretaria de Educação de São João de Meriti informou que nenhuma reclamação contra o professor Carlos Henrique da Silva dos Santos foi registrada pela escola onde ele trabalhava. Exatamente. Os pais não desconfiavam, muito menos a escola, né? Tanto que pagavam o salário do professor para um programa especial de inclusão de crianças ao esporte. Incrível, né? Está preso o vereador acusado de mandar matar o colega para ficar com a vaga dele na Câmara Municipal de Niterói, no estado do Rio. O vereador Lúcio do Nevada foi assassinado dias depois da eleição. O vereador Carlos Macedo foi preso 35 dias depois de tomar posse. Para a polícia, ele planejou a morte de Lúcio do Nevada, candidato assassinado dias depois de ser eleito para a Câmara de Niterói. A motivação que a investigação aponta é de cobiça, vinculada à questão do interesse político. Carlos Macedo era primeiro suplente e ocupou a vaga da vítima.
Esta pode ser a arma do crime. A pistola foi apreendida na casa do parlamentar. O policial militar Damião da Silva Ferreira também foi preso ontem, acusado de contratar os 2 pistoleiros que mataram Lúcio do Nevada. Na semana passada, os agentes prenderam outras 3 pessoas acusadas do assassinato. Entre elas, a chefe de gabinete do vereador Carlos Macedo, Mariana Soares Queiroz da Silva. Mariana teria contratado 2 policiais militares para executar o plano. Os PMs então encomendaram a morte do vereador eleito a 2 pistoleiros do município de Magé. Um deles, Marco Antônio Titonelli, está foragido. Por enquanto, o vereador Carlos Macedo será licenciado do cargo e vai perder o salário de R$ 9.500. Caso seja provado na justiça que ele é culpado, a Câmara Municipal aqui de Niterói vai abrir um processo de cassação do mandato. Mentiu para a Câmara, mentiu para os vereadores. Ele mentindo para a Câmara, sendo condenado, ele será cassado aqui pela Câmara dos Vereadores. A Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, é responsável por 6 presídios. Mas o local funciona de forma improvisada. Faltam desde profissionais até lugar para guardar os processos. Balcão apertado para atender ao público. Falta de espaço para trabalhar. Apertado, quente, mofado. São 7.000 processos acumulados por todos os cômodos. No chão, empilhados no canto da mesa e até onde era uma casinha de bonecas. Isso sem contar o espaço onde está armazenada a maior parte dos processos. Este barracão, apelidado pelos funcionários de calabouço, é um lugar quente, com iluminação precária e falta de armários. A maior preocupação por aqui é que, com o tempo, estes documentos sejam perdidos. A única juíza que cuida dos processos das 6 penitenciárias da cidade diz que falta de tudo. A vara tem apenas 15 funcionários. Nós precisamos ter acréscimo de material estrutural, de energia humana, de insumos tecnológicos. Prejuízo também para quem aguarda do outro lado. A estrutura que se tem, que não dá a velocidade necessária para que os benefícios possam ocorrer dentro dos prazos previstos em lei. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que está em andamento um edital para a construção de um novo fórum. Com os 4 acusados do incêndio na Boate Kiss presos em Santa Maria, a polícia agora intensifica as investigações. Só que ontem, Celso, a polícia chegou a anunciar que o Kiko, um dos sócios da Boate Kiss, seria levado para Ijuí. Vamos agora ao vivo a Santa Maria, onde ele está de fato, conversar com a repórter Natália Leite, que também está lá. Natália, boa noite. Trocaram em cima da hora ou deram uma enganada em todo mundo, na população, para evitar um climão? É isso mesmo, Ana. Boa noite. A polícia explicou que mandou carros em todas as direções, informações desencontradas, para evitar que a população se aglomerasse e causasse algum tumulto na tentativa de agredir o empresário na chegada ao presídio de Santa Maria. Os delegados também informaram que o inquérito já tem mais de 1.500 páginas e que hoje foi iniciada uma nova fase, que é ouvir aquelas pessoas que estavam aqui na porta da boate ajudando as vítimas num primeiro momento. A boa notícia é a queda do número de jovens que ainda estão internados. Hoje, nos hospitais da região toda, de todo o estado, são 75 e 21 que ainda precisam de máquinas para respirar, Ana. Natália, a polícia achou fotos comprometedoras na casa dos músicos, prendeu mais uma pessoa, mas não foi exatamente por causa do que aconteceu lá na boate, né? Prendeu por que essa pessoa? O que aconteceu? Essa prisão de hoje foi de um criminoso de 31 anos que tem uma longa ficha policial e que tentou aproveitar aquele drama, o caos instalado na cidade naquele domingo para se dar bem. Veja na reportagem. O homem que esconde o rosto foi preso por vender pertences de uma das vítimas do incêndio. Se fez passar por familiar de uma das vítimas para rapinar objetos, né? O celular agora será entregue à família. Falta recuperar o relógio furtado do mesmo corpo. Hoje, os bombeiros que participaram da operação na boate começaram a ser ouvidos. E a polícia também cumpriu 7 mandados de busca e apreensão. Na casa de músicos da banda Gurizada Fandangueira, encontraram fotos que comprovam o uso de fogos nas apresentações.
O material apreendido serve de base para o inquérito policial, que deve ser concluído dentro do prazo de 30 dias e vai apontar os responsáveis pela tragédia. Hoje a Justiça confirmou que os donos da boate e os músicos seguem presos. Os pedidos de liberdade apresentados pelos advogados foram negados. O juiz explica que, para facilitar as investigações, os suspeitos precisam permanecer em Santa Maria. Tem documentos que chegaram depois dessas pessoas serem já ouvidas pelo delegado. E há necessidade que haja uma confrontação, com certeza. Então, por isso que há necessidade dessa prorrogação. Os presos estão em celas separadas e não têm contato um com o outro. E hoje, em Santa Maria, foi enterrado o corpo da mais recente vítima do incêndio. O corpo do jovem Pedro Almeida, de 20 anos, foi enterrado hoje à tarde. A família não permitiu a gravação de imagens. Quem sobreviveu à tragédia tem um coração dividido. É o caso de Gustavo, que depois de inalar muita fumaça, precisou ser hospitalizado. Eu fico feliz por ter ajudado, né? Ajudei bastante pessoas lá, ajudei essa minha amiga que está bem, graças a Deus, está meio traumatizada. Mas fico triste pelos meus amigos e por todos os outros que ficaram lá, né? Que não conseguiram sair. Depois de passar 5 dias hospitalizado por causa de uma pneumonia química, Gustavo decidiu retornar ao trabalho. O jovem resgatou várias vítimas, mas perdeu o melhor amigo no incêndio da Boate Kiss. Nas últimas 24 horas, 6 pacientes receberam alta, 75 permanecem internados e 21 respiram com a ajuda de aparelhos. Ela está se recuperando, teve uma pequena infecçãozinha, mas a medicação está fazendo efeito. A gente está aguardando que logo, logo ela vá para o quarto. Em frente ao maior hospital da cidade, uma barraquinha chama a atenção. São os voluntários que dão apoio aos parentes das vítimas. É o torcer junto, né? Eles nos chamam de família emprestada. É saber, eu chego de manhã, eles já vão me dizer se o filho melhorou, qual foi a melhora, quando antigamente tá o grave, né? Ah, foi pro regular, foi pro estável. Então comemora junto aqui. Em Belém, a polícia prendeu uma quadrilha e apreendeu 18 toneladas de produtos contrabandeados num barco. Um dos integrantes teria oferecido dinheiro para a polícia liberar a carga, avaliada em mais de R$1 milhão. A Defensoria Pública de São Paulo entrou com ação contra a Polícia Militar de Campinas pela prática de racismo. A reportagem do Jornal da Record denunciou um capitão da PM que determinava a abordagem a jovens pardos e negros. E também em Campinas, a polícia fez a reconstituição da morte dos 3 pacientes após exames de ressonância magnética. Os trabalhos começaram de manhã e devem terminar só de madrugada. Enfermeiros, técnicos em radiologia e médicos participam da reconstituição. Quase metade das escolas públicas do Brasil tem tráfico de drogas nas proximidades. A pesquisa diz ainda que São Paulo é o segundo estado onde esse tipo de tráfico mais acontece. Quase todos os dias e sempre no mesmo horário, milhares de jovens e adolescentes se concentram na porta das escolas públicas brasileiras. Um grupo vulnerável a traficantes que tentam aliciar os menores. Um problema grave, mas conhecido por educadores e pais de alunos. Tem criança que a mente é fraca, né? Aí os outros ilude, ele acaba caindo. Mais de 54 mil diretores responderam a uma pesquisa. Quase 20 mil reconheceram que o tráfico está próximo às escolas onde trabalham. O Distrito Federal aparece no topo da lista. Os traficantes agem em 53,2% das escolas. São Paulo fica em segundo lugar, com 47,1%. Para especialistas em saúde no meio escolar, outro aspecto ainda mais importante é a análise de consumo e tráfico de drogas dentro das escolas, exatamente onde os jovens podem se tornar dependentes. A influência de amigos é o que mais preocupa os pesquisadores. A experimentação, ela começa em geral com esses próprios amigos de escola, não necessariamente dentro da escola, tá? Mas numa festa, num dia que eles vão fazer um trabalho em casa, etc. Então existe essa influência, sim, da rede de amigos. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Fique agora com o segundo capítulo da minissérie José do Egito. Uma ótima noite para você, até amanhã. Boa noite, até lá.